Capítulo 15. Joana d'Arc e a ideia de religião. Amo a Deus de todo o meu coração. Jeanne. As crenças de Joana são as do seu tempo. Sou boa cristã e boa cristã morrerei. Respondia aos juízes sempre que as interrogavam sobre sua fé. Nem podia ser de outra maneira. Só nas convicções e esperanças dos homens da época podia ela aurir as energias, os impulsos necessários à salvação da França. Assistia o mundo invisível, que se lhe revelava sob as formas e aparências familiares, a religião da Idade Média. Aliás, que importam as formas? Variam e mudam com os séculos. Quanto ao alicerce da ideia religiosa, esse sim é eterno, pois que toca as fontes divinas. A ideia religiosa, em seus diversos aspectos, penetra profundamente toda a história, toda a vida intelectual e moral da humanidade. Frequentemente se extravia e engana, podendo seus ensinamentos e manifestações ser contestados. Sempre, porém, se apoia em realidades invisíveis, de ordem permanente, imutáveis, que o homem só entrevê gradualmente no curso de sua lenta e trabalhosa evolução. As sociedades humanas não podem dispensar um ideal religioso. Desde que o tentam rechaçar ou destruir, logo a desordem moral aumenta e a anarquia alça ameaçadora a cabeça. Não o vemos na quadra atual? As leis terrenas são impotentes a refrear o mal. Para se cumprirem as paixões, indispensáveis são a força interior e o sentimento das responsabilidades que a noção do além faculta. A ideia religiosa não pode perecer. Se por instantes um véu a encobre, é unicamente para que ressurja debaixo de outras formas mais bem adequadas às necessidades dos tempos e dos meios. Eram os mais elevados, dissemos, os sentimentos religiosos de Joana. Absoluta fé em Deus que a enviou, ilimitada confiança que deposita em seus guias invisíveis. Observa fielmente os ritos e práticas do culto de então, mas quando afirma sua fé, sobrepõe-se a todas as autoridades estabelecidas neste mundo. As crenças ardentes da heroína se inspiram diretamente nas coisas do alto e embebem as raízes na sua consciência. Efetivamente, a quem sobretudo ela obedece? As vozes que escuta e não a igreja. De nenhum intermediário se socorre para comunicar com o céu. A poderosa inspiração traz-lhe um sopro que lhe bafeja a fronte, e essa inspiração lhe domina a vida inteira e preside a todos os atos. Relembremos a cena de Rouen, quando o bispo de Beauvoir, acompanhado de 7 padres, a interroga na prisão. Joana, diz o bispo, queres submeter-te à igreja? Ela responde, reporto-me a Deus em todas as coisas, a Deus que sempre me inspirou. O bispo. Aí está uma palavra bastante grave. Entre ti e Deus há a igreja. Queres sim ou não submeter-te à igreja? Joana responde, vim ao encontro do rei para salvar a França, guiada por Deus e por seus santos espíritos. A essa igreja, a de lá do alto, me submeto com relação a tudo o que tenho feito e dito. O bispo insiste. Assim, recusas submeter-te à igreja, recusas renegar tuas visões diabólicas? E Joana encerra. Reporto-me a Deus somente. Pelo que respeita às minhas visões, não aceito o julgamento de homem algum. A razão íntegra lhe diz que aquela igreja não é a de Deus.
a potência eterna absolutamente não toma parte nas iniquidades humanas, não lhe sendo possível demonstrar essa verdade com auxílio de argumentos sutis e eruditos, exprime-a em frases breves, claras, brilhantes, como os lampejos de uma lâmina de polido aço. Ela obedecerá à Igreja, mas com a condição de serem suas exigências conformes à vontade do Alto. Servir a Deus em primeiro lugar. Nas concepções religiosas de Joana d'Arc, prima a comunhão pelo pensamento e pelos atos com o mundo invisível, com o mundo divino. Por meio dessa comunhão é que se operam os grandes feitos. Dela se originam as profundas intuições. Para que estas, porém, se possam verificar, são precisas certas condições de elevação moral, que Joana preenchia no mais alto grau. Por consegui-la naquelas em cujo meio vivia, despertava-lhes os sentimentos religiosos, obrigando-os a se confessarem e a comungarem. Expulsava do acampamento as mulheres de vida desregrada. Não marchava contra o inimigo, senão ao som das preces e dos cânticos. Tudo isso é de molde a causar surpresa ao ceticismo de nossa época. Mas, na realidade, por outros quaisquer meios, ela não lograria, num século de fé cega, obter daqueles homens grosseiros a necessária exaltação. Apenas cessa esse adestramento moral assim que se completa a obra de intriga dos cortesãos e dos despeitados. Logo que os hábitos viciosos e os maus instintos de novo preponderam, recomeçam os desastres e os reveses. As potências superiores nada importam a forma do culto e o aparato religioso. Exigem tão somente dos homens elevação da alma e pureza de sentimentos, o que se pode conseguir em todas as religiões, e mesmo fora e acima das religiões. É o que muito claramente sentimos nós espíritas, que por entre zombarias e dificuldades sem conta, vamos pelo mundo a proclamar a verdade, tendo como único apoio a ajuda que nunca nos faltou das entidades do além. O que sobretudo caracteriza Joana é a confiança. Confiança no êxito, confiança em suas vozes, confiança em Deus. No momento da luta, nas horas indecisas da batalha, inculte-a em todos os que a seu lado combatem. A fé que tem na vitória é tão grande que constitui um dos elementos essenciais do definitivo triunfo. Sua vida inteira se nos apresenta impregnada dessa confiança. Seja na prisão, seja na presença dos juízes, ela acredita sempre na libertação final. Afirma-o continuamente com segurança. As vozes lhe disseram que seria liberta por uma grande vitória. Nestas palavras havia apenas uma figura de linguagem. Tratava-se realmente do martírio. Joana, a princípio, não entendendo assim, contou por muito tempo com o socorro dos homens. Notemos a necessidade de tal erro. A promessa das vozes lhe serviu de supremo alento nos dias dolorosos do processo. Era de onde lhe vinha o desassombro que manteve diante do tribunal. Fez mesmo com que, chegado o momento do sacrifício, ela caminhasse confiante para a morte. O derradeiro grito que solta dentre as chamas vorazes ainda é uma afirmação da sua crença. Não, minhas vozes não me enganaram. Apenas ligeiras dúvidas lhe roçaram de leve o pensamento em Melun, em Beaurevoir, em Saint-Ouen de Rouen. Pobre menina, quem ousará tirar daí motivo para recriminá-la, se lhe atentar na idade e na situação difícil em que se encontrava? O desenlace conservou-se-lhe oculto até o fim. Como teria podido avançar pelo árduo caminho que lhe fora traçado, se soubera de antemão tudo o que a esperava? Imenso benefício nos fazem os céus,
permitindo-nos seja velada a hora da agonia, a dolorosa provação que porá fim à vida. Não é com efeito preferível que nossas ilusões se lhe desfolhem lentamente e que a esperança persista no fundo dos nossos corações? Menor será o dilaceramento. À medida, porém, que se lhe aproxima o termo da carreira, a verdade terrível se desenha mais nitidamente. Perguntei às minhas vozes se seria queimada. Responderam-me: confia em nosso Senhor e Ele te ajudará. Recebe tudo com resignação. Não te aflijas por causa do teu martírio. Virás, enfim, para o paraíso. Nas horas sinistras, quando todas as esperanças jazem por terra, a ideia de Deus constitui o supremo refúgio. É hora de dúvida que esta ideia nunca esteve separada do pensamento de Joana. Ao contrário, dominou-lhe a existência inteira. Mas nos momentos angustiosos, penetra-a com mais viva intensidade e a preserva das fraquezas e do desespero. Das profundezas infinitas, descerá o Consolador, raio de luz, que iluminará a sombria masmorra, onde há 6 meses ela suporta 1000 males, 1000 injúrias, e um recanto do céu se lhe abrirá ao límpido olhar de vidente. Um véu de tristeza cobre as coisas terrenas. Deserta-lhe o coração a esperança de ser libertada, a ingratidão, a negra perfídia dos homens, a maldade feroz dos juízes se lhe desvendam na mais completa e hedionda nudez, do mesmo passo que a pungente realidade se apresenta. Contudo, através das grades de seu cárcere, coam seus esplendores de um mundo mais belo, para lá do horrendo báratro, que lhe cumpre transpor, para lá do suplício, para lá da morte. Ela descortina a alvorada das coisas eternas. Sabemos que o sofrimento é o remate de uma existência bem preenchida. Sem o sofrimento, nada há de completo nem de grande. É a afinação das almas, a auréola que nimba a fronte dos santos e dos puros. É a única porta de entrada para os mundos dos superiores e é também a significação do termo paraíso. Único, capaz de exprimir aos homens do século que corre a ideia da vida espiritual, banhada de claridades e harmonias que jamais se extinguem. Joana não tem perto de si uma só pessoa a quem confia as mágoas e dores que a oprimem. Deus, porém, não abandona seus missionários. Invisível, mas presente, é o amigo sempre fiel, o esteio forte, o Pai eterno que vela pelos filhos desgraçados. Por tê-lo desconhecido, por haver desdenhado das forças, dos socorros do alto, o homem atual não encontra amparo nas provações nem consolação na dor. A sociedade contemporânea se agita, febricitante, e rola na incoerência das ideias e dos sistemas. O mal cresce-lhe no seio sem que se lhe depare em parte alguma a estabilidade e o contentamento íntimo, exclusivamente porque se dedicou às aparências e às superficialidades, timbrando em desconhecer as verdadeiras alegrias, os incomensuráveis recursos do mundo oculto. Julgou alcançar a felicidade no desenvolvimento das riquezas materiais e não fez mais do que aumentar o vazio e o amargor nas almas. De todos os lados se ouvem gritos de furor, observam-se reivindicações violentas. A noção do dever quase se apagou e as bases da ordem se mostram fendidas. O homem não mais sabe amar, porque não sabe mais crer. Volve-se para a ciência, mas a ciência, como que esmagada ao peso das descobertas, se mantém impotente para lhe ministrar a confiança no futuro e a paz interior. Na manhã mesma do suplício, disse Joana a Pierre Maurice, pela graça de Deus, ainda hoje estarei no paraíso. Resignada ao martírio, afrontá-lo-á valorosamente com a alma plena de dignidade. A morte, ainda mais cruel,
não é preferível ao que ela sofre há 6 longos meses? O pensar na morte desperta nos jovens uma terrível angústia. Joana experimentou desde o dia em que a meteram numa gaiola de ferro em Rouen. O que aí padeceu não é pior do que morrer? As esperanças, os sonhos de glória, os grandes desígnios, tudo se desvaneceu como fumaça. Quem poderá dizer o que se passou naquela alma angélica durante as prolongadas vigílias no cárcere, à proporção que a hora fatal se avizinhava? Estarei no paraíso, dizia. Da mesma maneira se devem compreender essas outras palavras que refletem as crenças da época. Não pedi as minhas vozes como recompensa final, senão a salvação de minha alma. Salvar a alma. Eis o axioma das convicções católicas, o objetivo último prescrito pelas ideias religiosas da Idade Média. É uma concepção muito acanhada, mas que, entretanto, abriga um fundo de verdade. Realmente nada se salva, nada se perde. A justiça divina reserva modos de reparação a todas as faltas e nos oferece meios de nos levantarmos de todas as quedas. O preceito deverá ser modificado neste sentido. A alma tem que sair da vida melhor e maior do que entrou. Por diversas maneiras se pode atingir esta meta: pelo trabalho, pelo estudo, pela aprovação, pelo sofrimento. Esse é o alvo que, sem cessar, devemos ter diante dos olhos. Para Joana, tais palavras encerram um sentido mais particular. Sua preocupação de todos os instantes está em desempenhar dignamente a missão que lhe foi confiada, em alcançar para todos os seus atos e dizeres a sanção daquele que nunca se engana. O sentimento religioso de Joana não degenera em beatice ou em preconceitos pueris. Ela não importuna a Deus com intermináveis e vãos pedidos. É o que ressalta de suas palavras: não recorra a Nosso Senhor sem necessidade. Não hesita em combater debaixo dos muros de Paris, no dia da Natividade, malgrado as censuras que lhe fizeram por esse motivo. Agrada-lhe orar na igreja, especialmente nas ocasiões em que ali reinam o silêncio e a solidão, que é quando, concentrado e calmo o pensamento, a alma voa com mais firmeza para Deus. Mas o que é certo, não obstante dizer a Anatole France o contrário, é que os padres pouco lhe influenciaram a juventude. Conforme ao que ela afirma no curso dos interrogatórios de Rouen, foi sua mãe quem a instruiu em matéria de religião. Não recebi as crenças que tenho de outra pessoa que não minha mãe. Nada diz a respeito das vozes e das visões ao cura da sua aldeia e só consigo mesma se aconselha acerca do que tem relação com espíritos seus protetores. Sobre se devo crer nas minhas revelações, dizia em Rouen, não peço conselho a bispo, cura ou a quem quer que seja. Deposita em Deus ilimitada fé, que lhe serve de móvel a todos os atos que lhe permite arrostar as mais duras provações. Tenho bom mestre, diz, Nosso Senhor, de quem tudo espero e não de outro. Que valem as vicissitudes deste mundo, se o nosso pensamento se faz uno com Deus, isto é, com a lei eterna e divina? Todavia, Deus não é somente mestre. É Pai, a quem devemos amar, como os filhos amam aquele que lhes deu a vida. Poucos homens o sentem ou o compreendem, eis porque renegam de Deus na adversidade. Joana, porém, o afirma em termos tocantes. Tudo confio de Deus, meu Criador, amo-o de todo o meu coração. Inutilmente os inquisitores, que não se desprezam meio algum de atormentá-la, procuram feri-la nas crenças e levá-la ao desespero.
Apontam-lhe com pérfida insistência a situação de aparente abandono em que se vê, a ilusão de suas esperanças, a irrealidade das promessas do céu. Ela responde invariavelmente: que Deus me tenha abandonado? Nego. Que exemplo para aqueles que as provações acabrunham, que acusam a Deus dos males que os afligem, em que muitas vezes blasfemam? A seu ver, Deus também é juiz. Confio em meu juiz, que é o Rei do céu e da terra. Ingênua expressão de que se serve para designar a potestade que paira acima de todas as deste mundo. Durante a vida, Joana foi sempre vítima da injustiça dos homens. Sofreu por motivo do zelo dos cortesãos e dos chefes militares, do ódio dos fidalgos e dos padres. Os juízes de Rouen, longe de se inspirarem no sentimento de equidade, buscaram inspiração em seus preconceitos e paixões para condená-la. Desse julgamento iníquo, ela, dirigindo o olhar ao céu, apenas apela para o soberano juiz que pesa em sua balança eterna as ações humanas. Confio em meu juiz. É o refúgio dos espoliados, dos deserdados, de todos quantos a parcialidade feriu no coração, e nenhum o invoca em vão. Nada mais comovente do que a resposta que dá à seguinte pergunta: sabes se está na graça de Deus? Se não estou, que Deus me faça estar. Se estou, que me conserve nela. Seria a mais aflita criatura do mundo se soubesse não estar na graça de Deus. A candura daquela alma puríssima encontra modo de burlar a treta dos algozes. A insidiosa questão podia perdê-la. Respondendo afirmativamente, daria a prova de presunção. Negativamente, confessar-se-ia culpada e justificaria suspeitas. Porém, sua inocência frustra os astuciosos ardis. Reporta-se a juiz supremo que só ele sonda os corações e as consciências. Que se deve ver em tais palavras? A manifestação de um sentimento de delicada fé? Ou uma das súbitas inspirações que lhe eram prodigalizadas? Seja como for, exprimem um dos mais admiráveis conceitos que nos legou aquela criança de 19 anos. Em todas as circunstâncias, Joana se considera um instrumento da vontade divina e nada faz sem consultar as potências invisíveis. Só se move sob as ordens do alto. A hora é quando Deus quer. É preciso trabalhar quando Deus manda. Trabalhai e Deus trabalhará. Vê-se, pois, que no seu entender, não é só na sua vida que a intervenção da divindade se manifesta, mas em todas as vidas. Nossos atos precisam de ser acordes com o plano divino. Antes de se pôr em ação, cada um deve interrogar sua consciência profunda, que é a voz de Deus em nós, e que nos dirá qual o sentido em que melhormente dirigiremos nossos esforços. Deus não atua em nós e conosco, senão mediante o nosso livre concurso. Quando com sua lei coincide nossos atos e vontades, a obra que executarmos se tornará fecunda e seus efeitos repercutirão em todo o nosso destino. Todavia, poucos homens escutam a voz que dentro de todos fala nas horas solenes. Na maioria, arrebatados pelas paixões, pelos desejos, esperanças e temores, lançam-se no turbilhão da vida para conquistar o que lhes é mais prejudicial. Atordoam-se, embriagam-se com a posse das coisas contrárias a seus verdadeiros interesses. E só no caso da existência se lhes mirram as ilusões e dissipam os erros, ao mesmo tempo que vem apagar-se a miragem dos bens materiais. Aparece então o cortejo das tristes decepções e verificam ter sido vã a agitação em que viveram, por não terem sabido estudar e aprender os desígnios de Deus relativamente a cada um e ao mundo.
Felizes daquele a quem a perspectiva das existências futuras oferece a possibilidade de retomarem a tarefa desprezada e de melhor empregarem as horas. O que não soube ver a grande harmonia que reina em todas as coisas e a irradiação do pensamento divino por sobre a natureza e as consciências, esse é inábil para estabelecer a concordância entre seus atos e as leis superiores. Ao voltar para o espaço, caído o véu, sentirá a amargura de reconhecer que terá de recomeçar toda a obra, animado de outros propósitos e de uma concepção mais justa, mais elevada do dever e do destino. Objetar-nos-ão que, entretanto, nem sempre é fácil de reconhecer-se a hora de Deus, que suas vontades são obscuras e às vezes impenetráveis. Sim, não há dúvida de que Deus se oculta aos nossos olhares e que seus desígnios nos são frequentemente incertos. Mas só por necessário, por nos deixar completa liberdade, é que Deus se esconde. Se fora visível a todos os olhos, se suas vontades se afirmassem com prepotência, nenhuma hesitação seria possível e, portanto, nenhum mérito. A inteligência que dirige o universo físico e moral se furta às nossas vidas porque dispôs as coisas de tal maneira que ninguém é obrigado a acreditar nela. Se a ordem e a harmonia dos cosmos não bastam para convencer o homem, ele é livre. Nada constrange o cético a caminhar para Deus. Deus se oculta para nos obrigar a procurá-lo. E porque esta procura constitui o mais nobre exercício para as nossas faculdades, o princípio do mais alto desenvolvimento que estas podem atingir. Soe, porém, uma hora grave e decisiva, e se quisermos pôr-nos em guarda, haverá sempre em torno de nós e em nós mesmos um aviso, um sinal que nos aponta o dever. A desatenção, a indiferença com que encaramos as coisas do alto e suas manifestações na existência terrena, eis a origem de nossas irresoluções e incertezas. Para aquele que as invoca, que as solicita, que as espera, elas nunca se conservam mudas. Por 1000 vozes lhe falam claramente ao ouvido, ao coração. Ocorrerão fatos, surgirão incidentes que por si sós lhe indicarão as resoluções a tomar. É na própria trama dos acontecimentos que Deus se revela e nos instrui. Compete-nos a nós apanhar e compreender no momento oportuno o misterioso aviso que meio velado ele nos dá, sem nos impor. Joana, com um bom senso simultaneamente cândido e profundo, sabe definir bem a ação providencial na vida humana. Perguntam-lhe os juízes de Ruão: se neste instante visses uma saída, partirias? Se eu visse a porta aberta, ir-me-ia, disse ela, pois que isso seria licença dada por meu senhor. Em todas as ocasiões, a vontade do alto foi a sua. É preciso que eu vá, diz, respondendo a João de Metz, em Vaucouleurs. É preciso que eu vá e o faça, porque assim o quer meu senhor. E quem é o teu senhor? É Deus, respondeu simplesmente. Nem riscos, nem perigos a reterão. Comentai também essas outras palavras que Nola mostram colocada muito acima da influência das glórias ou das tristezas humanas, nas regiões da calma, da serenidade pura. Que importa, uma vez que satisfaça a Deus? E ainda estas que tocam ao sublime. Presa em Compiègne e arrastada de prisão em prisão até o cárcere, a fogueira de Rouen, bendiz a mão que a fere. Aos juízes que tentam explorar-lhe a dor e abalar-lhe a fé na missão recebida do céu, responde: do momento em que aprouve a Deus, é bem que eu tenha sido presa.
Esta resposta é mais grandiosa e mais bela do que todas as suas vitórias, todos os seus triunfos. Em resumo, inutilmente torturariam os textos e os fatos para demonstrarem que Joana foi, em todos os pontos, de uma ortodoxia perfeita. Sua independência em matéria de religião irrompe a cada minuto das palavras que profere. Reporto-me a Deus somente. Sua linguagem, sua intrepidez nos sofrimentos em presença da morte, não lembram nossos antepassados gauleses? À barra do tribunal de Rouen, a Virgem Lorena se nos afigura o gênio da Gália soberbamente erecto diante do gênio de Roma, a reivindicar os direitos sagrados da consciência. Joana não admite árbitro entre si e o céu. A dialética que lhe opõe, as sutilezas da argumentação, todas as forças da eloquência vêm quebrar-se de encontro à vontade firme que a impulsiona. A segurança calma que a escuda, a confiança inabalável que lhe inspiram Deus e seus mensageiros. Sua palavra vence todos os sofismas que se pulverizam ao choque das inflexões de suas respostas. É uma aurora que luz nas trevas da Idade Média, iluminando-as com uma branda claridade. Notai que estamos no momento em que acaba de parecer a imitação de Jesus Cristo, obra atribuída a Gerson, mas cujo verdadeiro autor nunca foi conhecido. É um dos primeiros gritos de libertação da alma cristã, que se emancipa do dogma e comunica diretamente com o seu Deus, sem intermediário algum. Todavia, Joana ignora o que pertence ao domínio das letras. Para ela, que tem a intuição da verdade, não existe a necessidade de estudos prévios. Sua força profana da fé, da piedade profunda, independente, dissemos, que se alça acima das concepções estreitas e mesquinhas da época e sobe diretamente ao céu. Tal o seu crime e a razão do seu martírio. Por isso mesmo, não é dos menos estranhos, em nossos tempos agitados, o espetáculo que nos proporciona a Igreja Romana, santificando a Virgem que outrora considerava herética. A memória de Joana foi sempre funesta à Igreja. Já no século XV, o processo de reabilitação representa um violento golpe nela vibrado, pois que acarretou a queda da Inquisição em França, no que há de forçosamente reconhecer um dos benefícios que devemos à heroína. A última obra do sinistro tribunal foi um processo contra os valdeses em 1461. Não é por efeito de simples acaso que neste momento todos os olhares se voltam novamente para aquela figura ideal. Há nesse fato um pressentimento quase unânime, uma aspiração inconsciente da humanidade civilizada, como sinal do futuro. A Igreja Romana, colocando Joana d'Arc nos altares, faz um gesto prenhe de consequências. Assina espontaneamente a sua própria condenação. Essa donzela do 15º século, que conversou pessoalmente com suas vozes e leu tão claramente no mundo invisível, é a imagem da humanidade próxima, que também conversará com o mundo dos espíritos, sem a intercessão dos sacerdócios oficiais, sem o auxílio de ritos, cujo sentido a Igreja perdeu e cujas virtudes deixou se obliterassem. Soou a hora em que novamente a grande alma de Joana paira sobre o mundo, em comunhão com o invisível, e funda o reinado das adorações em espírito e em verdade. E como, segundo a lei, tudo o que é santo e grande deve germinar no sofrimento e ter por sagração a dor, manda a justiça que os novos tempos e a era do espírito puro se inaugurem sobre o patrocínio daquele que foi a vítima da teologia e a mártir da mediunidade. Cada religião é um reflexo do pensamento eterno envolto nas sombras e nas imperfeições do pensamento humano. Às vezes, dificilmente se podem separar as verdades que nele se contêm, dos erros acumulados pela obra dos séculos. Entretanto,
o que há de divino naquele pensamento projeta uma luz que aclara as almas sinceras. As religiões são mais ou menos verdadeiras. São, sobretudo, as estações que o espírito humano percorre, para elevar-se às concepções sempre mais largas do futuro do ser e da natureza de Deus. As formas, as manifestações religiosas são discutíveis, porque passageiras e mutáveis. O mesmo, porém, não se dá com o sentimento profundo que as inspira, com a razão de ser de cada uma delas. A humanidade, em sua marcha para os destinos que a aguardam, vê-se compelida a purificar mais e mais a religião, desembaraçando-a das fórmulas materiais e dos dogmas, sob os quais o pensamento se encontra quase sempre sepultado. Nasce de uma ideia falsa e perigosa o desejo que muitos alimentam de destruir as concepções religiosas do passado. A sabedoria consiste em aproveitar os elementos da vida que elas encerram, para com eles construir o edifício do pensamento futuro que indefinidamente se alteará para o céu. Cada religião contribuirá com uma centelha da verdade para a constituição da fé vindoura. O druidismo e o budismo lhe fornecerão a noção das vidas sucessivas. A religião grega, pensamento divino enfeixado na natureza. O cristianismo, a revelação mais alta do amor, o exemplo de Jesus, esvaziando o cálice das dores e sacrificando-se pelo bem dos homens. Se as fórmulas do catolicismo estão gastas, o pensamento do Cristo se conserva vivaz. Seus ensinamentos, sua moral e seu amor são ainda o consolo dos corações mortificados pelas lutas acerbas deste mundo. Sua palavra pode ser renovada. As partes veladas de sua doutrina, expostas à luz, reservam tesouros de beleza para as almas ávidas de vida espiritual. A época presente assinalará uma etapa decisiva da ideia religiosa. As religiões, envelhecidas, acurvadas sob o peso dos séculos, sentem a necessidade da inoculação em seus organismos de outros princípios regeneradores, da amplidão de suas concepções referentes à finalidade da existência e das leis do destino. A humanidade procura o caminho para novos luminares. De quando em quando, um grito de angústia, um lamento doloroso, sobe das profundezas da alma ao céu. É um anseio por mais luz. No pélago das incertezas, das contradições e das ameaças da quadra que atravessamos, o pensamento se agita febril e busca um ponto de apoio, donde possa desferir o voo para regiões mais belas e mais ricas do que todas as que percorreu até aqui. Uma espécie de surda intuição o impele para a frente. Há no fundo do ser uma necessidade imperiosa de saber, de conhecer, de desvendar o mistério augusto do universo e o segredo do seu próprio porvir. E eis que pouco a pouco a estrada se clareia. A grande lei se revela, graças às lições do além. Por processos variados, tipologia, mensagens escritas, discursos pronunciados em estado de transe, os espíritos guias e inspiradores nos fornecem. Vai para meio século os elementos de uma nova síntese religiosa. Do seio dos espaços jorra sobre a terra poderosa corrente de força moral e de inspiração. Expusemos augures os princípios essenciais deste ensinamento. Em nosso livro Cristianismo e Espiritismo, tratamos mais particularmente da questão religiosa. Sobre este problema vital que provoca tantas contradições apaixonadas, o que sobretudo importa, façamos conhecer ao leitor, é o pensamento direto de nossos guias invisíveis, as vistas dos grandes espíritos, das entidades tutelares que pairam acima de nós, longe das competições humanas, e que, julgando de mais alto, julgam melhor. Essa a razão por que reproduzimos aqui
algumas das recentes mensagens obtidas por via mediúnica, escolhidas entre as que se preocupam ao mesmo tempo com o problema religioso tomado em seu conjunto e com a canonização de Joana d'Arc.